Olá, estamos de volta com mais uma aula sobre Select. Nesta aula, nós vamos falar de ordenação. Para isso, vamos utilizar a nossa tabela cliente, que já está povoada. E observem, as inserções que foram feitas nessa tabela não respeitam uma ordenação, por exemplo, pela coluna nome. Vou inserir aqui a Ana. Vou dizer que a Ana não é casada com ninguém e que mora na cidade 1 e nasceu em 1998, no mês de abril, no dia 20. Tá? Vou persistir esse dado, então olha lá. A Ana, embora começa com A, é o último registro que foi inserido, porque a inserção segue a ordem com que ela vai acontecendo. Bom, digamos que nós precisamos emitir um relatório que mostre o nome de todos os clientes cadastrados. Então, se seguirmos o padrão, vamos buscar o atributo nome lá na tabela cliente. Desta forma, ele vai trazer para nós a ordem com que esses registros foram inseridos, sem ordenar. Para que eu consiga realizar a ordenação, eu utilizo a cláusula order by. E esta cláusula, ela vai conseguir ordenar por critérios. Esses critérios são: primeiro eu preciso indicar qual ou quais são os atributos que serão ordenados e depois qual a ordem de ordenação. Então, por exemplo, vou ordenar pelo atributo nome e quero que essa ordenação seja de forma crescente ou ascendente. Então, utilizo a cláusula ask. Então, se eu executar esse select, a Ana vem agora na primeira posição. A cláusula ask, ela é padrão. Então, se eu omiti-la, eu obtenho o mesmo resultado. Digamos que eu quero uma ordenação decrescente. Então, para isso, eu utilizo a cláusula desc. Executo e olha lá, a minha ordenação ficou decrescente. Nos critérios, eu posso colocar o nome do atributo que já foi projetado. Então, uma observação importante. O atributo que eu colocar aqui na ordenação, ele deve obrigatoriamente ter sido projetado. Então, eu posso colocar o nome dele ou a posição que ele ocupa na projeção. Então, este é o primeiro atributo que está sendo projetado, ordena pelo atributo 1. Então, aqui eu vou obter o mesmo resultado. Eu posso ordenar por mais de um atributo. Então, vamos olhar lá na nossa tabela cliente, nós temos o nome e depois a data de nascimento. Eu vou inserir aqui a Mariana, que também não vai ser casada com ninguém, também vai residir na cidade 1 e vai ter nascido em 1998, no dia 4, no mês 4, no dia 20, na mesma data da Ana, tá? Só para a gente observar as ordenações. Vou inserir mais um aqui, vou inserir o Cícero, também não casado e também na mesma data da Ana e da Mariana. Tá? Vamos voltar lá então para os selects. Agora eu vou pedir para ele trazer, esqueci como que é aqui, detenasse, a data de nascimento. Então, se eu projetar dessa forma, ele vai... Opa, faltou um C aqui. Ele vai trazer o nome e a data de nascimento. Ele está ordenado pelo nome. Então,
de forma decrescente. Então, o Pedro está aqui, a Mariana, a Maria, e aqui não importou a ordem. Digamos que eu quero que ele ordene pela data de nascimento. Vou colocar que a ordenação deve acontecer pelo atributo de posição 2. Vamos tirar o decrescente, vamos deixar ascendente e vamos executar. Então, olha só. Pela data de nascimento, o primeiro é o Pedro, depois veio o José, o Cícero e a Ana, o José, né? O Cícero, a Ana e a Mariana na mesma data e seguiu os demais. Observem que esses três que estão ordenados na mesma data, eu poderia pedir que ele colocasse os nomes em ordem alfabética. Então, o que eu vou fazer? Pedir para ele ordenar primeiro pela data de nascimento e depois pelo nome. Então, o resultado dessa consulta vai trazer os três atributos que têm mesma data de nascimento ordenados alfabeticamente pelo nome. Então, a cláusula order by é responsável por ordenar os resultados da consulta, podendo ser crescente ou decrescente, e pode ter ordenação em vários níveis. Ficamos por aqui com esta aula, espero que vocês tenham compreendido. Um abraço.